Aboru aboi aboxixé, eka abosi joy falbeionu, emini babalaoi falolá. Sejam bem-vindos ao Joy Falbeionu e eu sou o Babalaoi Falolá. Então, hoje nós estamos dando continuidade à série de Hirosun Osa. E eu dividi os 5 vídeos, cada um deles tratando de um Odu. E o Odu que eu vou trazer nesse terceiro vídeo é uma história muito legal. Muito legal. Este verso, ele traz uma perspectiva para as nossas vidas, para a gente olhar para as nossas vidas, que não é comum na cultura ocidental, como quase todos, naturalmente, né, da cultura iorubá, porque é um povo muito feliz, é um povo muito... vive numa precariedade danada, mas é um povo feliz, é um povo que não espera nada do seu governo, é um povo que briga de manhã e de tarde está fazendo festa. Ninguém fica de mal, né? E naturalmente que a cultura de orixá, a noção de orixá, a percepção de orixá é completamente diferente da ocidental. Porque aqui nós vivemos em caixinhas, né, em apartamentos, em casas com muros. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Lá onde eu morei, ficava em Aladiametá, lá em Oió, tá? Na casa de meu Oluô, tá? Babá Uyeni. Eu aqui já aproveito a oportunidade para saudá-lo e agradecê-lo por todos os ensinamentos e oportunidades que ele tem me dado ao longo desses 10 anos, quase 11, com ele. Então, axé, ireaiku babá, olodumare mu, ireaiku, irelaió, ire baleuro, ireilekikó, Funeim, ati, ileré, axé, axé, babá, axé. A casa dele ficava perto de uma esquina e o final era uma rua sem saída. Uma rua sem saída. Para carros. Mas eu tenho um amigo, o Eba, que era Awoká, era o mototáxi que me levava para a universidade e me trazia de volta para casa, e nós fazíamos horror, porque sabe aquela história do piloto, o passageiro, a vaca e mais 3 crianças? É assim, tá? A gente carregou até gerador em cima da moto, eu e ele. Enfim, era o Eba, eu, aí falei que, a Yanifá, com a do pé no colo, e atrás dela, o Afis. Tá bom? Querido, saudade de você, Afis. Saudade de você. Então, imagina o tendel que era. Pois bem, então, o que acontece? No final, onde terminava a rua, eram casas. Que difícil as casas terem terrenos murados. Tem, mas é mais comum as casas serem conglomerados de casa e a propriedade é da parede para dentro. Da parede para fora é público. É uma área pública, passa gente. E aí o Eba saía por ali. Então, no final da rua, pegava para a esquerda, e a gente passava entre 2 casas, 3, 4, 5 casas, e saía numa espécie de praça entre essas casas, aonde as mulheres cozinhavam, né? Porque
É muito comum isso lá. E aí a gente passava ali e elas... Aboru, aboye, babá, oimbô, babá, ibadom, babá, funfum, babá, aululá, babá, lolá, babá, enfim, babá lá de Ametá, me chamava de tudo. E aí, no início, a gente fica analisando a condição que as pessoas vivem. E o sorriso, a alegria que elas possuem. Isso bota a gente para refletir, né? Bota. E eu confesso para vocês, foi mais difícil voltar a me adaptar no Brasil do que me adaptar lá quando cheguei. E olha que eu vivi a minha vida toda no Brasil, né? Então quando eu voltei, eu passei por um período de 3 anos de readaptação com o meu local de origem, aqui no Rio Grande do Sul. E aí é natural que a percepção de orixá seja diferente da ocidental. Aqui os orixás têm casas, aqui os orixás ficam dentro de casa, aqui os orixás são limpinhos, arrumadinhos. E lá não é nada disso. Claro, porque o orixá é a vida deles. E eles vivem assim. A história do povo nigeriano, orixá foi inserido por Olodumare no meio do povo iorubá para viverem como o povo iorubá. Isto não tem nada que ver com o respeito, com a formalidade ritualística, com nada disso. Isso não compromete nada. Nada. Então, o brasileiro, o ocidental, tem uma visão extremamente adaptada de orixá. E aí, eu não vou me amarrar muito em prólogos aqui, porque eu quero mostrar para vocês o Odu, porque a história dele é muito bacana e vai fazer todos nós refletirmos juntos a respeito da forma como olhamos para a vida, como olhamos para a nossa existência, como olhamos para as nossas boas sortes e más sortes, enfim. Então, fiquem com o Odu aí e depois assim que ele terminar, eu já volto para fazer os comentários, tá bom? Assistam aí. Gbàdíẹ̀ sí mi ò rówó sí adífá fún òrìgbèmíkà tí ń ṣerú olùsìn kéèpé kèjìnà ẹwà bá ní wọ́wọ́ èrè ńlá bá ní lẹ́sẹ̀ kan pẹ́ àṣẹ o. Pois bem, gente, vocês viram aí esse verso de Irosum Ossá, e esse verso ele traz a seguinte mensagem inicial. Nós precisamos olhar para a vida mais positivamente, tá? Nós precisamos, nós que somos devotos da cultura iorubá, precisamos acreditar que Olodumare é um Deus extremamente poderoso e presente em nossas vidas. Não é um Deus inalcançável, não é um Deus incomunicável. Ele se comunica conosco através de sua palavra, que é Ifá, que está no Merindilogum de Xangô, que está no Merindilogum de Egungun, que está no Merindilogum de Oxum, que está no Merindilogum de Emojá, que está no Merindilogum de Obatalá, que está no Merindilogum de Exu, que está no Opelé Ifá do Babalaô, de Orumilá, que está no Iquim Ifá de Orumilá, e que está no Obi, no Orobô.
quando nós usamos essas ferramentas oraculares, nós estamos tendo a experiência viva de comunicação com Olodumare, com o nosso Deus. Então, como assim nós vamos olhar para a vida de forma pessimista? Como? Por quê? Esse verso que vocês ouviram aí, leram e ouviram, ele fala exatamente disso. Vocês querem ver? A história que ele conta traz dois personagens. Um deles se chama Origbemika e o outro se chama Olusim. Origbemika era vamos dizer assim, um operário, um trabalhador, um vassalo de Olusim. Olusim era o rei na sua cidade. E Origbemika era um servo dentro do palácio de Olusim. Então, Origbemika, só para vocês entenderem, esse nome próprio, ele é relativo à resiliência e obstinação. Olusim, ele é relativo à arrogância e à soberba. Não é tradução, tá, gente? Eu não estou fazendo traduções porque isso seria inútil. Uma tradução literal dos versos, desde o primeiro, o segundo, os dois seguintes, seria inútil, tá? Porque teria mais coisa, vamos dizer assim, mais coisa para ensinar a respeito do próprio idioma, para depois falarmos sobre o que quer ser dito. Então, para não deixar os vídeos, eu já tenho 2 vídeos longos e esse eu não quero que fique tanto. Não adianta entrar nessa seara de tradução. É o que quer dizer. Então, Origbemika, ele faz referência à resiliência e à obstinação. E Olusim faz referência à arrogância e à soberba. Pois bem, Origbemika, ele rezava para o Ori de Olusim, para que ele tivesse prosperidade, para que ele tivesse vida longa, para que o Ori dele abençoasse ele com sabedoria, que o Ori dele abençoasse ele com humildade, que o Ori dele abençoasse ele com boa família, com bom destino, que ele pudesse ter acesso a todas as bênçãos que o destino de Olusim poderia proporcionar. No entanto, Origbemika não era tolo. Ele era inteligente. Tanto que Olusim Rei escolheu ele para prestar esses rituais. Vamos dizer assim, um Ossé Leda, um Ossé para Ori, né? Rezar para Ori. Então aqui nós já temos um outro personagem que está em segundo plano, mas que está dentro desse verso. Orixá Ori. Por isso, Origbemika. Se eu for só pegar Origbemi, seria o Ori é aquele que me suporta, é aquele que me ampara, aquele que me carrega, tá? Ou então Origbemika, aquele que me torna grande, coroado, tá? Entenderam por que ele é resiliência e obstinação? Porque o Ori é obstinado, ele não nos abandona. Ele foi criado para isso mesmo. Diferente dos demais orixás, Ori foi criado para nos acompanhar antes de nascermos, durante a vida humana e posterior à vida humana. Isto é, depois de nossa morte.
Nenhum outro orixá faz isso. Porque eles não foram programados por Olodumare para isso. Então não tem, tá todo mundo cumprindo seu papel. Não tem nada errado. Pois bem, então Oribemika, ele rezava para o Ori de Olusim e ele fazia as suas orações para o seu Ori. Ele dizia: meu Ori, me leve para um lugar melhor, se esse lugar existir. Olha o pedido abstrato. Ele estava pedindo algo que ele nem sabia se existia, porque ele tinha passado a vida toda ali dentro. Só que o que aconteceu? A inveja humana, a intriga, a língua, né? É nuoca, a língua de cobra dos outros, porque aquele que não tem conhecimento, e conhecimento é poder, aquele que não tem o conhecimento, ele diminui o outro para se elevar. Então, os outros vassalos do palácio foram lá no ouvido de Olusim e contaram as palavras que Oribemika prestava ao seu Ori. Olusim ficou furioso, porque ele achou assim, ele está pedindo pro Ori dele levar ele para um lugar melhor se existir, porque ele não gosta daqui. Tá cuspindo no chão que dorme e no prato que come. Punição para ele. Nem deu tempo, nem deu oportunidade de Oribemika explicar. Ele era rei. O Olusim era rei. Não queria dar ouvido para um vassalo. Mandou fazer uma caixa de madeira e colocou ele dentro. Colocou Oribemika dentro e atirou no rio. Oribemika disse: pronto, tô lascado, vou morrer. Isso aqui não é um barco, vai afundar. E ficou no rio. Só que o que acontece? O rio corria forte e ele ficou dentro dessa caixa 4 dias. E aí, a favor da correnteza do rio, 4 dias de distância, quando se viaja dentro de uma caixa, jogado na correnteza do rio, ele foi resgatado. As pessoas de uma outra cidade, maior do que a cidade de Olusim, viram aquela caixa no rio, foram lá, puxaram a caixa, tiraram a caixa, abriram e tinha uma pessoa lá dentro. Oribemika dizia: Olodumare, graças a Deus, meu Ori, muito obrigado por eu estar vivo. Mas ele quis ficar triste porque perdeu o lugar de origem dele, né? Foi jogado fora como um nada, aquela coisa toda. O que acontece? Os sacerdotes daquela cidade grande haviam divinado Ifá e o Odu Irosso Onsá tinha saído lá. E Ifá falou para aqueles sacerdotes que o personagem aí é Aodu Aoló. É isso? Bom, não vou dar nome para os bois, que senão agora, me desculpe, eu estou concentrado aqui com vocês e posso estar falando bobagem. Foi orientado para os sacerdotes daquela cidade de que o rei daquela cidade não tinha que ser uma pessoa estranha. Porque o rei anterior era local, tinha tido muito problema, corrupção, soberba, arrogância, enfim, vários problemas e tal. Então, Ifá orientou, vocês precisam escolher uma pessoa estranha. Quando o povo salvou Oribemika, se deu de conta de que ele era estranho no lugar. Então os sacerdotes de Ifá se reuniram e foram perguntar para Ifá: Oribemika é o cara para ser o rei aqui? Ifá falou: ele.
Aí ele, Oribemika, vem cá, você vai ser empossado rei aqui. Eu, mas por quê? Ifá falou. Ifá falou. Aí ele, bom, ninguém que tem o nome Oribemika vai teimar com Ifá, né? Vamos combinar. Aí ele disse, se Ifá falou, tudo bem. Aí ele foi empossado rei. No dia da coroação, quando ele foi apresentado para o público, várias cidades menores, conhecidas como cidades vassalas, né? Os seus reis foram com suas comitivas lá prestarem homenagem. E aí, o Lucim foi prestar homenagem para o novo rei daquela cidade grande, que ele pagava imposto, né? Ele era uma cidade menor, ainda contava com a proteção. Vocês sabem como é que é essa história, né? De reinos. O reino maior, ele dá... os menores estão sobre o guarda-chuva. Então tem uma compensação aí, né? Fiduciária e tal. Enfim, entre mão de obra, produtos e essas coisas. Enfim. Aí o Lucim foi lá prestar homenagem para o novo rei e não reconheceu por quê? Porque a coroa de Oribemika tinha fios de contas que cobriam o rosto. E ele prestou homenagem. E Oribemika, sem se apresentar, disse assim para o Lucim, perguntou, por que você jogou aquele homem no rio? Porque ele não era nada. Ele morava no meu palácio, ele comia da minha comida. E ele disse assim, mas... Aí o rei falou, né? O rei desconhecido falou, mas ele não rezava por você? Ele não pedia pelo seu bem? Aí o Lucim ficou meio assim, como que ele sabe? Assim como traíram o Lucim quando me contaram, já me traíram, porque já contaram para esse rei novo aí, desconhecido. Ele pegou, mas ele pedia para ir para um lugar melhor, como se a minha casa não fosse nada. E aí o Lucim tirou os fios de conta da frente do rosto, aliás, Oribemika tirou os fios de conta da frente do rosto para ser reconhecido por Lucim. E o Lucim, você é rei aqui? E ele disse, sim. Quando eu pedi para que meu Ori me abençoasse, me levando para um lugar melhor se existisse, não é porque eu desfazia da sua casa, da sua comida. É porque eu tenho o meu destino para seguir. Eu não queria ficar preso no destino de outro. Eu não queria ficar preso fora do meu destino. Aí eu vim parar aqui, esse povo me salvou e eu virei rei porque Ifá orientou. O que isso quer dizer? Olha só, lembrem-se dos versos anteriores, gente. Primeiro verso, rituais puros, limpos, conhecimento. Do vídeo 2, nós sermos nosso próprio inimigo e jogarmos a desculpa, muitas vezes, no inimigo abstrato. E esse verso, ele traz exatamente isso. Quando nós cumprimos as orientações de Olodumare com integridade, nada e nem ninguém poderá bloquear o nosso destino. Alguém pode atrasar, mas não bloquear. Porque a verdade de Olodumare é maior do que 1 milhão de mentiras. É maior
do que a verdade humana, da consciência humana. A verdade de Orixá, a verdade de Olodumare transmitida por Orixá para nós é maior do que qualquer verdade de 8 bilhões de pessoas no mundo. Porque essa verdade é parte da nossa consciência, do que nós vimos, do que nós vivemos, ela é produto do meio aonde nós fomos criados. Então nenhuma verdade humana, nem a maior das verdades humanas, ou das determinações humanas, é maior do que a menor verdade de Olodumare. Muito bem, então esse verso, ele não só trata do Orixá Ori, como ele fala da importância da integridade do religioso, tendo compromisso com a integridade ritualística, com o conhecimento, com o aprofundamento filosófico, como ele também mostra para todos nós que cada um de nós tem o seu próprio destino. Então a cobiça pelo outro, pelas realizações do outro, é uma estupidez, é uma ignorância. Porque nada que o outro conquiste com fruto do seu trabalho é nosso. Porque o que é nosso, nós conquistaremos. Então, se um tem felicidade, muita felicidade, ele não está com um pouco da minha. Não é porque ele tem muito dinheiro que ele tem um pouco do meu. Não é porque ele tem muitos bens que ele tem uma parte dos meus bens. Não. Tudo que ele que o outro conquistar fruto do seu trabalho honesto é merecimento dele. Então eu deveria ficar feliz com as realizações que o outro proporciona em sua vida. E para isso eu vou contar uma historinha para vocês, ó. Aqui no Brasil, Babalaô não é nada. Babalaô não é nada. Pai de santo não é nada. Olha, eu não vou nem falar de sacerdotes de outras religiões, tá? Sacerdote de Orixá, sacerdote de Orumilaifá, sacerdotismo de Orixá, não é nada. Por quê? Porque as pessoas não tratam com respeito. Mas também tem o outro lado. Muitos não se respeitam. Muito bem. Lá em Aladiametá, eu saía de camisa de física, bermuda, chapéuzinho, porque, né? Não tem cabelo, então tem que ter chapéuzinho, porque senão o sol lá pela a cabeça, pega o couro, para buscar gasolina pro gerador. Aí quando eu saía com o galãozinho na mão, já vinha aquelas 20 crianças querer pegar o galãozinho para ir comigo até o posto, né? Comprar petrol ou gasline, petrol ou gasline, porque eles queriam um trocado. Então eu chegava ali no portão, já entregava na mão de um e ele me acompanhava até o posto e depois voltava comigo. Aí eu dava dinheirinho para eles pelo trabalho prestado. Muito bem, tudo é assim lá, tudo. E é justo, é justo. Trabalhou, tem que ganhar. Isso não é nem crítica, é elogio. Mas no meio do caminho, 3, 4 meses depois que nós estávamos morando lá, eu e Falequei e Famo do Pé, quem é que era branco lá? Nós 3. Um dia eu vou fazer um vídeo contando uma parte dessa história, tá? Mas aí, 3 meses depois, o povo ali do entorno, em Aladiametá, já estava acostumado conosco na rua, conosco andando para lá e para cá e tal. Só que muitas pessoas no meio da rua, mais velhos do que eu, mais jovens, da minha idade, mais velhos do que eu, se ajoelhavam na rua de chão batido, no asfalto quente, dentro do posto, na lojinha de refrigerantes, se ajoelhavam em qualquer lugar
botava as mãos assim e disse assim, Babá, por favor, fala umas coisas boas de orixá para minha vida. Minha vida está muito difícil. Porque na cabeça deles, o fato de nós estarmos lá na Nigéria, sem trabalhar, tendo que se alimentar, toda a despesa de moradia, né? De residência, a logística, e mais a universidade paga, eles pensavam assim, se ele veio até aqui para aprender sobre orixá, para aprender o nosso idioma, olha o poder de orixá na vida dessa pessoa. Olha como a boca dele consegue conversar com Deus. Eu nasci aqui na terra de orixá e nunca saí do estado de Oió. Então, se Babai falou lá, pedir para o Olodumare me abençoar, o Olodumare vai ouvir ele. Mas não ouve eu. Gente, isso é o que nós deveríamos fazer entre nós. Desejar o melhor para o próximo. Vocês já entenderam o círculo virtuoso de bênçãos? Oribemika pedia para o Ori de Olusim, para ele ser bom rei, para o reino dele prosperar. E ele foi maltratado quando ele pedia um lugar melhor para ele. Se existisse. E ele foi jogado no rio para a morte. Então, gente, esse verso de Ifá que vocês viram aí, ele fala disso, de humildade e de determinação, resiliência. E tem uma coisa muito importante, que nós não devemos ser omissos oportunistas ou tolos convenientes. Porque a omissão oportunista é uma espécie de esperteza. Eu me omito quando convém. Oportunamente eu me omito, eu não quero me envolver. Ou então ser tolo conveniente. Porque daí eu me faço de tonto e transfiro para o outro a responsabilidade. Ou então cobro do outro que ele resolva a minha vida. Não funciona assim, gente. Ela é da, o meu ser criador, ela é da, meu ser criador, que é concernente ao Olodumare. Cada encarnação minha, ele vem trazendo um destino. E esse destino vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir inevitavelmente. Ele só não vai se cumprir se eu for o meu próprio inimigo, trabalhar contra mim. Eu trabalhar contra mim, como no verso anterior, no vídeo anterior foi dito. Vocês estão entendendo que as coisas estão tudo interligadas? Irosso Assai é a sabedoria de Deus. Bom, para encerrar, eu quero dizer para vocês, esse vídeo vai ser divulgado, então, dia 30 de julho, no domingo às 14 horas. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, que o Olodumare abençoe vocês, que abençoe vocês com a capacidade de reflexão, de olharem para vocês mesmos, para que vocês possam perceber que a vida de vocês é abençoada. Independente das dificuldades, cada um traz as suas dificuldades dentro do seu destino. E cada um traz as suas bênçãos dentro do seu destino. Não há como transferir as dificuldades para o outro e pegar as bênçãos dele para nós. Não tem como. Isto é uma ordem que o Olodumare estabeleceu com muita sabedoria, para que a gente vivesse em harmonia, vivesse em respeito, em fraternidade, fazendo com que o mundo seja um lugar melhor para nós,
os nossos pais, avós, né, os nossos mais velhos e os nossos descendentes, que são os mais jovens, nossos filhos. Ok? Então, Olodumare até o dia 2 de agosto, quarta-feira, no quarto vídeo. Axé o Olodumare o Dabo.